Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Madeira que Gira. Eu sou Tomás Brasil e hoje eu queria conversar com vocês sobre a importância do alinhamento dos cabeçotes do torno. O alinhamento dos cabeçotes é um ajuste básico e deve ser feito no torno quando ele é montado ou quando você achar que é necessário. Se você tem um torno com cabeçote móvel ou giratório, você deve alinhar o cabeçote, verificar o alinhamento do cabeçote toda vez que for trabalhar entre pontas. Para ver se os cabeçotes estão alinhados, o mais fácil é aproximar o contraponto da ponteira de arraste até eles quase se tocarem. As pontas devem estar alinhadas tanto na vertical quanto na horizontal. Se as ponteiras não estiverem alinhadas, você deve verificar se é simplesmente uma questão de ajuste no encaixe aqui, ou se é necessário mexer no cabeçote como um todo. Aqui no meu torno, geralmente eu tenho só que fazer algum ajuste de encaixe na ponteira de arraste para ficar tudo alinhado direitinho. Se depois de conferir as ponteiras os cabeçotes ainda estiverem desalinhados, pode ser que você tenha que fazer um ajuste no próprio cabeçote. Se o problema for altura ou inclinação, pequenos calços podem ser considerados para resolver o problema. Logo quando eu comprei esse torno, eu identifiquei que ele tinha uma leve inclinação no cabeçote motriz para frente, o que deixava a ponteira abaixo, a ponta, o bico da ponteira, abaixo do contraponto. Então eu coloquei um calço, pequeno calço aqui na frente, para levantar essa ponta. E foi o suficiente. E o calço que eu usei foi simplesmente uma tira de lixa que tinha a espessura necessária para fazer esse movimento. Se o desalinhamento que você tem no seu torno for lateral, você vai ter que reposicionar os cabeçotes. Em um cabeçote móvel, como é o meu caso aqui, é mais fácil, porque é só você girar ele para a posição certa. Mas se o seu torno tiver o cabeçote fixo, pode ser necessário você afrouxar um pouquinho a fixação no barramento para conseguir reposicionar o cabeçote. Aí é só você prender de novo ele na posição correta. Se ainda assim os seus cabeçotes estiverem desalinhados, você pode verificar se você tem, por exemplo, uma folga no rolamento. Ele vai mexer o seu eixo. Então, se você tiver alguma folga no rolamento, troque o rolamento e resolva a situação. Você também pode ver se o seu barramento está torcido ou desalinhado. Pode ser que seja um empeno. Isso é muito comum em tornos onde você tem a montagem do barramento feito com barras tubulares ou em chapa. Geralmente esses barramentos, por terem aí um ajuste mais difícil ou serem de material mais flexível, eles podem se deformar. E isso vai causar uma dificuldade no alinhamento dos cabeçotes. Nesses casos, para corrigir esse empeno, essa deformidade, pode ser necessária uma intervenção mais pesada. Se de todo não resolver e a máquina continuar desalinhada, entre em contato com o fabricante. Se o torno estiver na garantia, peça a substituição do barramento. Se ele não estiver mais na garantia, veja se o fabricante pode te dar algum conselho para você resolver esse problema. Pode ser que você tenha que investir algum tempo e dinheiro para consertar isso. Mas Tomás, qual é o problema realmente do torno ficar um pouquinho desalinhado? O primeiro problema é que um torno desalinhado gera vibração. E a gente sabe que a vibração gera um corte ruim, o que resulta numa superfície de pior qualidade. Para resolver essa superfície, a gente acaba gastando mais tempo. Então, quanto mais vibração, mais tempo gasta no objeto. Se a gente pode reduzir a vibração e reduzir o tempo de produção do objeto, é válido a gente resolver a vibração. O outro problema é que o desalinhamento dos cabeçotes do torno pode causar a perda da medida do objeto final que a gente está produzindo. Pode gerar uma conicidade ou até mesmo a ovalização do objeto.
Esse segundo problema, que eu considero mais sério, é mais fácil de demonstrar aqui no turno. E para isso, então, eu preparei esse pedaço de madeira, que é um pedaço de jatobá com 8,5 cm de lado. A madeira está aparelhada, então ele está quadrado. Ele tem cerca de 33,5 cm de comprimento e eu vou montá-lo no torno levemente desalinhado, coisa de 1 milímetro para o lado. E vou tentar chegar no cilindro de 8,5 cm, que é o que a gente consegue de diâmetro máximo com essa peça. Vamos ver o que acontece. Aqui a gente já consegue ver o problema aparecendo. A gente pode ver que desse lado aqui ele já está totalmente cilíndrico. Mas aqui e aqui ele não está. E do lado de cá a gente vê que ela já está aqui, quase aqui, e de novo, aqui e aqui ela não está. Esse pequeno deslocamento que a gente tem no cabeçote aqui já não vai me permitir chegar nos tais 8,5 cm, que é o meu objetivo. Porque para eu conseguir deixar a circunferência perfeita aqui, eu vou ter que avançar mais do lado de cá para poder tirar esses quadrados aqui. Então eu vou perder madeira que eu não deveria perder. Mas só para a gente, então, confirmar isso que eu estou dizendo, eu vou deixar ele todo cilíndrico. E aí a gente vai conferir as medidas no final. Aqui a gente vê, então, que eu já tenho 3 lados que foram cilindrificados, mas aqui a gente ainda tem um quadrado na peça. Só então para a gente confirmar então a medida, eu aqui no contraponto já tenho só o 8,4. E aqui no motriz eu já tenho só 8,15. Então a gente já sabe que a peça vai ficar cônica. Mesmo estando, quando a gente conseguir finalizar ela cilíndrica, ela vai estar cônica.
e a gente perdeu e muito a medida final. Então aqui está o último resquício do quadrado desse lado. Todos os outros lados estão cilíndricos. E só para a gente confirmar a medida que estava antes, olha só, do lado de cá, a gente continua com 8.4, 8.4 e pouquinho, e do lado de cá a madeira reduziu para 8 centímetros, 8 centímetros ponto 0,05. Então, nós tivemos uma perda de 4 milímetros, praticamente, desse lado da madeira. Claro, a gente pode transformar ela toda num cilindro e resolver esse problema, mas a gente já perdeu 4 milímetros do que a gente queria no começo. E isso é uma perda de material muito grande. É claro que se a gente vai começar um trabalho e a medida já está muito aproximada, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo. Só que se a gente não tem para onde escapar, com o torno desalinhado, a gente agrava o problema. A gente vai correr o risco de perder a medida. Se há algo que a gente está fazendo que requer precisão, a gente perdeu a peça. Outra coisa que a gente tem que pensar é que se a gente traz um pedaço de madeira que já foi trabalhado antes e coloca ele no torno com o torno desalinhado, qualquer intervenção que a gente faça, a gente vai estar tirando mais de um lado do que do outro. E aí a gente vai ovalizar a peça. E isso é problemático se a gente estiver fazendo, por exemplo, um balaústre ou uma peça qualquer que requer encaixe. Porque quando a gente fizer a espiga de encaixe vai ficar descentralizada. Então vai dar diferença em relação às outras partes do grande objeto que a gente está montando. Pô, Tomás, mas eu não faço peça assim. Eu não trabalho pé de cadeira, eu não faço pé de mesa, não faço balaústre de escada. Será que para mim é tão importante assim ter o torno alinhado? Bom, mesmo com o torno desalinhado, se você tiver um excesso de madeira, você consegue cilindrificar tudo e botar na mesma medida. Mas se você estiver fazendo encaixes, e aí eu não estou dizendo que você vai fazer peças para móveis ou peças arquitetônicas, mas um castiçal que você quiser montar com uma base diferente e um corpo esguio, vai dar diferença. Pode não ser um problema para você, mas para mim incomoda. Se você não tem uma produção que exija um certo grau de precisão, você pode se dar ao luxo de ficar com o cabeçote levemente desalinhado. Você viu, não tem 2 milímetros de desalinhamento nisso que eu fiz aqui. E a gente já perdeu 4 milímetros de peça. Então, se para você isso não faz diferença, está tudo resolvido então. Mas se você quer ter um trabalho onde você consegue fazer peças com um mínimo de precisão, você precisa ter o seu torno alinhado direitinho. É isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido demonstrar para vocês a importância de manter o seu torno com os cabeçotes alinhados. Novamente, se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do que foi conversado aqui hoje, é só deixarem seus comentários aqui embaixo, que eu respondo assim que der. Não se esqueçam de se inscrever no canal e nós nos vemos no próximo vídeo
na semana que vem. Bons giros para vocês e até lá!